Às vezes nós estamos em alta, mas às vezes estamos em baixa. E não existe nada de errado com relação a isso, porque o sábio Salomão disse no Eclesiastes capítulo 3 que isso faz parte da vida de todos nós, e ele descreve lá pelo menos 28 tempos, do qual 14, tempo de bênção, tempo de alegria, tempo de prosperidade, tempo de ajuntar, tempo de festejar. Mas os outros 14, em oposição a esses, são tempos difíceis. Tempos de chorar, tempos de ser rejeitado, que é o afastar-se de abraçar, tempo de perder. E o que me preocupa bastante não são as perdas que envolvem a nossa vida, mas o que me preocupa é quando a pessoa se perde no meio das perdas. E quando a gente se perde no meio das perdas, o que a gente tem a fazer geralmente é ficar sentado e esperar as coisas mudarem, esperar as coisas tomarem outro rumo. Como diz o ditado, deixa estar para ver como é que vai ficar. E a tendência do que está ruim, se não houver uma influência, uma ação nossa, a tendência do que está ruim é piorar. É piorar. Mas eu vim aqui nessa manhã dizer que, independente do momento que você esteja vivendo, o Senhor Jesus está contigo. Porque um dia você convidou Ele para morar em seu coração, e Ele não te deixará, Ele está convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando eu olho esse texto, eu vejo pessoas, servos de Deus, passando por momentos de profunda perdas, momentos de luto. O texto se trata de um tempo na vida do povo de Israel, onde eles foram arrancados da sua terra natal, foram arrancados de Jerusalém para ir morar numa cidade chamada Babilônia. E quando aquelas pessoas chegam numa nova cidade, tendo que lidar com um novo costume, nova culinária, novo linguajar, novo idioma, eles ficam perdidos. Eles ficam sem saber para onde ir e o que fazer. E no meio daquele cenário de perda e destruição, se levantaram algumas pessoas falando em nome de Deus. E o que eles diziam era assim: gente, não se preocupe. A gente está aqui fora da nossa terra, nossa história ficou para trás em Jerusalém, mas fique sentado, puxe uma cadeira, sente-se, cruze os braços, porque daqui a pouquinho tempo a gente vai estar de volta na nossa cidade. Porque assim diz o Senhor. E Deus olhou dos altos céus e não gostou dessa atitude. Primeiro porque falou em nome dele. E segundo porque essa expressão não tinha a menor verdade, não tinha a menor conexão com os planos de Deus para o seu povo. E Deus usa o seu servo, o profeta Jeremias, que ficou em Jerusalém, disse assim para ele: Jeremias, eu quero que você escreva uma carta. E eu quero que nessa carta contenha a minha verdadeira mensagem para o meu povo que está numa terra distante, em momento de perda, em momento de crise, em momento de aflição. E a carta, ela está descrita nesse capítulo inteirinho de Jeremias 29. E um trecho da carta do capítulo 4 ao 7, Deus está dizendo para o seu povo: construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se. Tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Em resumo, multipliquem-se e não diminuam. A mensagem de Deus para o seu povo era exatamente oposta dos falsos profetas, que diziam: se acomodem, deixe estar, porque daqui a pouquinho as coisas vão melhorar por si só. Deus está dizendo: não, meu povo,
O momento é difícil, o momento é de perda, de crise. Famílias foram desintegradas, porque acredito que filhos foram, pais ficaram. Mães ficaram, esposo foram. O cenário era de caos. Mas Deus estava dizendo para aqueles que estavam lá: se levante no meio da crise. Faça uma massa de cimento, pegue um tijolo e assente um tijolo. Porque de tijolo em tijolo, com a minha bênção, vocês construirão a casa de vocês. E não apenas construirão, mas vão morar debaixo dela. E a minha bênção será sobre a vida de vocês. E Deus dizia mais: peguem uma semente. Prepare o solo, trabalhem a semente, lance na terra, porque eu abrirei os céus, enviarei a chuva no tempo certo, e essa semente há de germinar, e vai crescer uma grande árvore, e vai dar sombra para o cansado, e vai oferecer frutos ao faminto. Deus estava dizendo: casem-se, formem famílias, cuide do teu filho, da tua filha, não abra mão do teu esposo, da tua esposa, continue lutando pela tua casa, porque eu estou com você nessa luta. E é assim que Deus dizia: casem-se, tenham filhos, multipliquem-se, cresçam, fortaleçam-se no meio da crise, porque eu estou com vocês. Quem sabe você está vivendo um momento difícil na tua vida, um momento de perda, de crise, de aflição, de desespero. Deus está dizendo aqui: porque eu bem sei os planos que tenho a teu respeito, e são planos de paz, são planos de bênção, não são planos de destruição para causar danos a vocês. Eu darei a vocês um futuro de esperança, um final feliz. Porque Deus tem reservado um final feliz para mim e para a tua vida aqui neste lugar. Quantos creem podem adorar ao Senhor pela sua palavra? Aleluia. 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 Essa palavra me impulsiona nessa manhã a sair daqui e pegar um tijolo e continuar construindo. E não será uma casa, será cidades, serão bairros, serão países que serão conhecidos como o Deus poderoso que abençoou seu povo no meio da crise. E eu acho linda essa história porque no meio dessas pessoas todas, tinha um jovem lá que não tinha motivo nenhum para reconstruir a sua história. Esse jovem, ele vinha de uma família sacerdotal. E a família sacerdotal era uma família diferente, era uma família especial, escolhida por Deus para servir no templo, diante de Deus, a favor do povo. Não era qualquer um que podia ser sacerdote. Era apenas os que vinham da família de Arão. E tinha um jovem que tinha essa descendência. E todos que vinham dessa família eram preparados desde a infância para estar oficiando no templo como sacerdote. E agora você imagina um jovem que aproximadamente 27 anos sai da sua terra e vai para a Babilônia, onde não tem templo. Se não tem templo, o sacerdote está desempregado. Se não tem altar, não tem sacrifício. Se não tem sacrifício, qual é a função do sacerdote? E eu acredito que foi grande a frustração desse jovem, porque os seus sonhos foram interrompidos. Se ele continuasse em Jerusalém, com 30 anos de idade, ele seria oficializado como um sacerdote, assim como seu avô, seu bisavô, seus pais foram. Mas ele está ali no meio daquela multidão, no meio daquele cenário de destruição.
E de repente essa carta foi lida para o povo de Deus. E esse jovem abriu os ouvidos, deixou aquela palavra entrar no seu coração e permitiu que essa palavra frutificasse através da vida dele. E ele construiu casa. E ele se casou. Mesmo não tendo a menor chance de poder retornar ao seu ministério sacerdotal, porque isso tinha sido interrompido. De qualquer forma, mesmo sem entender, ele resolveu obedecer a palavra que ele tinha ouvido. E eu fico maravilhado, porque quando a gente vai lá no livro do profeta Ezequiel, a gente lê mais ou menos assim, olha, no ano 30º, o céu se abriu e Ezequiel viu a glória de Deus. E ele teve revelações do céu. E no final das revelações, Deus disse assim para ele: Filho do homem, põe-te pé, que eu falarei contigo. Te usarei como profeta para as nações. E essa palavra me estremece porque aquele jovem que eu narrei, que estava sendo preparado ao sacerdócio, que não tinha mais motivação nenhuma para continuar reconstruindo a sua história. Ele constrói uma casa. Se a gente for ler o livro do profeta Ezequiel, nós vamos encontrar que ele usava a sua casa para abençoar vidas. As pessoas se uniam na casa dele para ouvir a voz de Deus. Ele se casou. Ele cresceu. E o desejo dele era servir o povo diante de Deus. Era representar o povo diante de Deus como sacerdote. Mas Deus dizia: meu filho, eu sei os planos que eu tenho a teu respeito. São planos de bênção. São planos de paz. Eu não quero causar prejuízo nenhum a você. Na tua cosmovisão, tudo se acabou. Mas eu agora te levanto como profeta. Ao invés de você representar o povo diante de mim, você vai ser a minha voz diante do meu povo. E eu fico imaginando a alegria desse homem, quando vê que Deus não jogou fora aquilo que ele tanto queria, aquilo que ele almejava, que estava no coração de Deus. E Deus fez, Deus agiu, Deus mudou, a partir de um passo de fé que ele deu. A partir de uma decisão. E eu quero dizer que Deus fará coisas ainda maiores na tua vida e na vida da tua família. A partir da decisão que você tomou de ouvir e praticar a palavra do Senhor, mesmo sem entender. Porque servir a Deus não é entender. Servir a Deus é decidir obedecer. E como eu louvo ao Senhor, porque você decidiu estar aqui nessa manhã, você decidiu ouvir a voz do Senhor, e essa palavra entra como semente no teu coração nessa manhã, e ela há de germinar, haverá o broto dessa semente, a árvore vai crescer, dará frutos, e as pessoas que vivem ao seu redor haverão de ser beneficiados com a bênção de Deus sobre a tua vida. Aleluia! Eu sinto a presença do Senhor aqui me impulsionando você também. Porque o nosso Deus, Ele continua sendo Deus. Eu venho de uma história um pouco complicada. Uma história de perda, uma história de luto. Mas eu vou ser bastante resumido. Mas eu preciso expor a você um pouquinho da minha história. Eu, há 13 anos atrás, fui casado. E durante 7 anos do meu casamento, a gente viveu servindo ao Senhor. No Ministério do Louvor, no Ministério da Ministração da Palavra. E depois de 7 anos, chegou o nosso filho, um presente lindo que Deus nos deu. E a gente escolheu o nome Ian.
Ian, contração de Yohanan. Yohanan é João em hebraico. E o significado de João tocou o nosso coração. Deus gracioso. Deus que presenteia sem pedir nada em troca. O Deus da graça. E era isso que a gente queria dizer quando chamava Ian. A gente estava dizendo, Deus é bom, Deus é gracioso. Deus supre as nossas necessidades. E foram 7 meses de muita alegria. Mas quando ele ainda estava amamentando, uma notícia ruim nos alcançou. Um nódulo foi encontrado na mama e o diagnóstico era câncer de mama. O bebê precisou ser desmamado, uma cirurgia radical, seguida de uma sequência de quimioterapia bastante agressiva também. E nós clamamos ao Senhor. E o Senhor não poupou a gente do momento difícil. Mas Ele disse, a minha mão conduzirá vocês em todo esse processo. E a gente confiou nessa palavra. E no final do ano de 2015, estava tudo ok. O ano de 2016 também. Estava tudo certo. Mas no final de 2016, infelizmente a doença voltou e voltou de uma forma rude, cruel, implacável. Metástase pulmonar, hepática e, enfim, cerebral. No dia 10 de outubro, minha esposa se foi para estar com o Senhor. E eu fiquei com um filho de 3 anos e meio, num cenário de perda, num cenário de choro, num cenário de luto, cenário de muitos questionamentos. E eu me fechei e disse, Senhor, e agora? O que fazer? Para onde ir? Qual atitude tomar? E o Senhor deixou claramente a mim a respeito dessa palavra que eu li a vocês, que o plano dele na minha vida não tinha acabado. Dependia apenas da minha escolha. E o plano dele era bom. Plano de paz. Não era plano de destruição. E eu, durante 40 dias, de uma forma introspectiva, decidi que continuaria servindo ao Senhor. E esse instrumento não era eu que tocava. Era a Priscila que tocava. E a gente fazia trabalhos nos hospitais, trabalho de capelania. E nesse processo do partir, a gente procurou tratar tudo de uma forma bastante racional, usando uma fé racional. A fé racional é diferente daquela fé emotiva, aquela fé imatura que me faz ganhar, me faz crescer, me faz vencer, me faz sorrir. Mas a fé verdadeira no Filho de Deus, Cristo Jesus, é aquela que nos faz caminhar, mesmo em meio às perdas. Aquela que nos faz decidir continuar adorando, mesmo em meio às lágrimas. E eu decidi exercer essa fé racional, dizendo, Senhor, se Tu fizeres, eis-nos aqui. Se o Senhor não fizer, eu continuarei aqui. E Deus escolheu não fazer o que eu pedi, mas escolheu caminhar comigo até chegar num outro tempo desse processo. E quando foi, voltando um pouquinho, depois de 2 meses, eu peguei esse instrumento nesse processo da partida dela, eu peguei alguns acordes, alguns exercícios, e disse, Deus, então eu vou naquele mesmo hospital que a gente ia levar conforto, a gente ia levar paz, amor, palavra de esperança. Eu quero voltar naquele mesmo hospital, Pérola Baito, com esse instrumento. Se o Senhor é comigo, o Senhor vai me fortalecer para isso. E eu tomei essa atitude porque quando tudo aconteceu, eu fui lá agradecer o diretor, agradecer os médicos que nos ajudaram muito, muito mesmo, porque conheciam a gente, conheciam o nosso trabalho voluntário,
E quando eu cheguei em uma das salas, o diretor, um dos diretores gerais lá da mastologia, ele virou para mim e disse assim: olha, o trabalho que vocês fizeram aqui durante esses anos deixou um ensinamento. Esse trabalho, essa atitude de vocês ensinou como o ser humano deve servir uns aos outros, independente da sua circunstância. E ele não é cristão. E ele disse: resta cada um de nós saber o que vamos fazer com esse aprendizado que ficou aqui durante esse período. E olhou bem para mim e disse assim: seria muito bom se esse trabalho pudesse ser continuado, mesmo depois dessas grandes perdas. Não era servo de Deus. Aliás, eu acredito que ele foi um servo de Deus, usado por Deus, para estimular a minha a reconstruir. E foi o que eu fiz. E depois de 3 meses, mais ou menos, eu estava naquele hospital. Consegui tirar 2 músicas com muito esforço. E uma delas era: quão grande é o meu Deus, eu cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. E eu queria dizer essa mensagem através das notas musicais, que eu estava declarando a grandiosidade dele, não pelo que ele deixou de fazer ao meu respeito, mas porque, acima de tudo, ele não deixou de ser Deus. O Deus criador dos céus, o Deus criador da terra, o Deus que pode tudo em todo o tempo, o Deus que não conhece o impossível. E eu estava ali dizendo: o meu Deus é grande. Ele não fez aquilo que eu pedi, mas ele fez o melhor, e eu sei que ele tem algo ao meu respeito ainda nessa terra. E foi assim, queridos, eu encerro agora dizendo que não foi fácil esse período de 1 ano e meio que eu passei com meu filho sozinho. Quando eu me senti um pouquinho mais restabelecido emocionalmente, meu filho entrou na fase do luto. Começou a chorar e pedir para mim que desse para ele uma nova mamãe. Eu disse: meu Deus, o que eu vou fazer nesse tempo? Como que eu posso agir? E Deus me instruiu acerca da palavra, dizendo: você deve chorar com o que chora. Porque esse é o tempo de chorar. É tempo de perda, tempo de luto. Viva esse tempo na sua integralidade, porque isso vai passar. Entende? Às vezes a gente quer sorrir no tempo de chorar. A gente quer cantar no tempo da angústia. E a Bíblia diz que no tempo da angústia, da aflição, a gente deve dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor Deus dos altos céus. Mas quando a gente estiver feliz, é para a gente fazer o que foi feito aqui nessa manhã. Vim com o coração aberto, as mãos levantadas, dizer: Deus é bom e eu adorarei a Ele em todo o tempo, em toda circunstância. Aleluia! Como é bom adorar ao Senhor Deus nessa manhã. E foi assim. E logo eu vi o meu filho curado, porque Deus cura. Ele cicatriza feridas emocionais, ele cura feridas físicas, ele faz o que ele quer. E depois de pouco tempo eu via meu filho já sorrindo e pedindo por uma mamãe nova. E aí nós fomos num trabalho lá em Perus, e a gente ia ministrar a palavra, eu ia com ele sozinho. Numa manhã festiva, tinha alguém também lá que foi convidado para adorar a Deus. E não estava só, estava com a família. E eu fiquei olhando aquilo e fiquei me medindo dentro daquela família, né? Eu falei: eu acho que eu caibo aí, eu caibo. Eu acho que eu caibo aí dentro. Mas antes da gente chegar naquele trabalho, irmãos, como Deus fala. Como Deus usa as crianças. Antes de chegar naquele lugar, eu lembro que nós tomamos café bem rapidinho. Eu estava escovando o dente do Ian. E escovei os meus dentes e ele acabou prontinho, olhou para mim e disse: papai,
É hoje que eu vou conhecer a minha nova mamãe? Eu não conhecia a Daiane. Eu não tinha o que responder para ele. Eu não queria criar uma expectativa e depois não poder atender. E a minha resposta foi o silêncio. Mas chegamos ali. A serva de Deus adorou junto com a sua família. E Deus fez um negócio ali diferente. E há 20 dias atrás ele concretizou, selando através dessa aliança o nosso casamento. Aleluia. Se você quiser aplaudir ao Senhor Deus, você pode. Aleluia. 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 E eu quero encerrar nessa manhã dizendo que Deus cuida de você. Deus cuida da tua família. A bênção de Deus está sobre a sua vida. E Ele nos estimula por meio da sua palavra nessa manhã a se levantar em meio ao caos e reconstruir. Porque Deus há de prosperar a sua reconstrução. Deus há de prosperar a sua família. Deus há de abençoar aquele que está longe, que você clama e pede, logo estará aqui adorando a Deus junto com você. Porque Deus é Deus, Ele é bom e Ele faz coisas maravilhosas ao meu e ao teu respeito. Porque assim diz o Senhor, bem sei os planos que eu tenho ao teu respeito, a respeito da tua família. São planos de bênção, planos de paz, e não planos de mal, para dar o final que você espera. Aleluia, 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 aleluia. A minha alma está engrandecendo ao Senhor Deus nessa manhã, porque Ele é bom, e a sua bondade estende-se de geração a geração. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida neste lugar, mais uma vez. E que Deus abençoe o pastor. Muito obrigado por essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus.